julho aí, saiu recentemente, está muito fresquinho, as novas normas da ABNT 2023, e aí nesse sentido, coincidiu que eu e Maria Dolores, nós estávamos aí na confecção e na elaboração do novo manual de dissertação do PPG-IELTS, adequando todas as atualizações, inclusive normas de ABNT, então nós tivemos que, né, pincelar essas normas aí. Maria Dolores iniciou o texto, me passou, eu dei continuidade e Viviane finalizou. Agora a gente disponibilizou para todos os professores, viu, Maria Dolores? Que hoje teve a reunião de colegiada e a gente distribuiu lá no nosso e-mail de docentes para que cada um também possa contribuir. Mas eu, em conversa com a Maria Dolores, né, que é uma pós-doutoranda lá do programa, do professor Elvio, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor, falar um pouquinho dela, da formação, para que a gente conheça. Já vou convidá-la para estar sempre no nosso grupo de pesquisa. Lexi significa letramentos, educação, não, letramentos, cultura, conectividade e educação. Então, né, uma junção aí de 4 termos em que a gente tem como, de fato, tratar sobre linguagem, educação e tecnologia, que é o mote do nosso programa interdisciplinar. E aí eu a convidei, claro, porque ela estava nessa elaboração, né, muito mais próximo das novas normas da ABNT, e, assim, né, gentilmente, ela aceitou o nosso convite de falar aqui no nosso grupo de pesquisa. Maria Dolores, eu gostaria agora, nesse momento, que você se apresentasse um pouquinho, né, para o pessoal conhecê-la. Depois eu vou inserir você no nosso grupo de WhatsApp, para você conhecer o tanto que ele é animado ali, né? Nós temos vários pesquisadores, mestrandos, pessoas que querem adentrar ao programa, ao mestrado, seja qual mestrado for. Temos doutorandos, enfim, é um grupo bem movimentado, bem dinâmico mesmo. Seja bem-vinda novamente, obrigada pelo aceite do convite e está com a palavra para se apresentar um pouquinho para a gente. Eu que agradeço o convite, Olira. Boa noite, passou das 6 esse período, mas boa noite a todos que me escutam, estão aqui acompanhando esse momento. Olira já me apresentou, meu nome é Maria Dolores, atualmente eu estou fazendo o pós-doutorado no PPG-IELTS, supervisionada pelo professor Elvio. Falar um pouquinho da minha formação. Eu venho da UEG também, fiz graduação em Letras Português e Inglês na UEG, Unidade Itaporanga. Lá, coincidentemente, fui orientanda do professor Elvio, né, na graduação. Depois eu fiz mestrado e doutorado na UFG na área de estudos linguísticos, especificamente, primeiro, a ensino-aprendizagem de línguas e depois a análise do discurso. E tenho pesquisado especificamente sobre as autorrepresentações dos professores no mestrado, autorrepresentações dos professores de escola pública do ensino médio, considerando os processos de objetivação, subjetivação e resistência, pensando em Foucault. E no doutorado, a minha pesquisa, ela analisou como é ser professor na UEG, em um campus da UEG, pensando em todos esses atravessamentos que vão objetivar esses professores, ainda na teoria da análise do discurso Foucaultiana, tudo que a UEG vem enfrentando aí nos últimos anos, sobretudo desde 2017, 2018, 2019, um período, né, de grande reestruturação até chegar a 2020, 2021, que foi quando eu defendi a minha tese. Então, analisar como esse processo, como que esses professores resistem a vários agenciamentos, tanto do governo e outras ações que são colocadas aí. Então, é nesse caminho que eu percorro em relação à pesquisa. Eu agora estou pesquisando também representações, mas numa perspectiva decolonial, né? Tentar ver que concepções nós temos de língua para justamente pensar em possibilidade de desconstruções de uma perspectiva eurocêntrica. Bom, e atualmente estou como professora do Estado, fui aprovada no último concurso, assumi, estou em Goianira, então, mudei recentemente, porque eu sou de Uruana, e agora estou em Goianira. Basicamente é isso, uma
uma apresentação para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Tá ótimo. Nesse sentido, nós, para termos até um tempo de discussão um pouquinho, né, de sanar as dúvidas que, claro, que surgem em relação à BNT. A BNT, ela, eu falo assim que é um casamento, né? Pesquisador não tem como nós fugirmos. Em algumas coisas ela tem se aproximado da APA agora, dessas atuais mudanças. E aí, vou deixar agora esse espaço com a Dolores mesmo para ela começar a explanar, né, e apresentar essas. A BNT ela trouxe alguns slides para gente, e aí vocês vão anotando aí as dúvidas para o final, assim que ela apresentar, a gente ter um pouquinho de uma dialogicidade em relação à BNT, tá bom? Então, com você. Obrigada. E aproveito para agradecer o convite, né, que eu agradeci anteriormente, mas é um prazer estar aqui no grupo de estudo de vocês, conhecê-los, ainda que virtualmente. E a ideia é justamente um diálogo mesmo, porque não que eu saiba tudo sobre a BNT, como a Olira disse, nos últimos tempos estamos aí focados nessa atualização, pensando na atualização que foi feita no manual do BPG e EUT, né? Que nós possamos discutir e pensar em algumas coisas depois. Vou apresentar e vocês me confirmam se vai aparecer para vocês, porque eu não vou conseguir vê-los depois. Apareceu aí para vocês? Sim. Bom, então nós intitulamos essa fala um diálogo, porque essa é a ideia, sobre as mudanças da nova edição da norma ABNT. Então, nosso foco vai ser especificamente a nova atualização, que foi de julho de 2023, e essa atualização ela é especificamente centrada em citações. Vocês vão ver, quem está aí no âmbito da pesquisa há mais tempo, que mudou algumas coisas do que nós éramos acostumados. Mas só para nossa conversa inicial, eu trouxe aqui uma apresentação para relembrar o que é a ABNT, as principais normas recomendadas que nós temos. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma instituição sem fins lucrativos que a finalidade é fornecer aos pesquisadores todas as regras necessárias para produzir e formatar trabalhos acadêmicos. E as principais normas recomendadas são essas que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos a 14.724 de 2011, que é responsável por padronizar os trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, que vai, né, trazer as informações sobre essa padronização de trabalhos. E o nosso foco de hoje, que é a 10.520 de 2023, que é a mais atualizada, e a sua função é auxiliar os pesquisadores a fazerem citações corretamente nas pesquisas acadêmicas. Nosso foco aqui vai ser mais essa atualização. Nós também temos normas, e aí mais abaixo eu destaco para vocês, especificamente sobre artigo, sobre também referências, que é 6.023. Então, quando tiver uma dúvida só sobre referência, pode consultar essa especificamente. Nós também temos uma específica para sumário e a última que eu destaco aqui em relação a resumos dentro das normas da ABNT. Então, nós temos essas específicas para todos esses momentos. Eu vou trazer uma breve exposição do que precisa ter em um trabalho acadêmico. Não vou focar tanto nas outras normas, nosso foco vai ser na mudança mais recente, tá? Considerando a atualização de 2023. Dúvidas vocês podem falar, tá? Então, recentemente, nós tivemos algumas mudanças em relação à citação dos trabalhos, a partir dessa atualização na norma da BNT 10.520. E aí, a nossa motivação para essa fala de hoje partiu dessa atualização. Então, a pergunta inicial é: quais foram as mudanças com a última atualização da norma de citações da BNT em 2023? Baseados, então, nessa pergunta, eu vou tecer a minha fala, selecionando as principais alterações, para que nós possamos refletir juntos. Mas, inicialmente, eu trago aqui uma breve relembrar, né? Vamos relembrar alguns aspectos gerais de formatação, de apresentação de trabalho acadêmico, seguindo o manual do programa. Então, em relação à apresentação física, papel A4, espaço entre linhas 1,5, as margens superior 3,
esquerda 3, inferior e direita 2 centímetros. Em relação à paginação, a contagem das páginas ela vai se iniciar na folha da capa interna, mas lembrar que, apesar de nós contarmos desde a folha da capa interna, né, nós só colocamos a numeração na margem direita superior a partir da página textual. Então, nós levamos em conta as páginas pré-textuais, elas são contadas, mas a numeração só vai aparecer de fato na página textual, na margem direita superior. Em relação à fonte, Times ou Arial, tamanho 14 nos títulos, tamanho 12 do corpo do texto, tamanho 10 em rodapé, citações diretas longas, legendas de figuras, quadros, tabelas ou gráficos. Lembrar que essa norma, ela considerando as atualizações do programa, como a Aulíria disse, foi passado para os professores, né? Se tiver alguma alteração, depois isso pode ser repassado para vocês, mas vocês precisam considerar, por exemplo, vou mandar um artigo para uma revista. As normas daquela revista, talvez há alguma alteração em relação ao tamanho de título, né? A questão do tamanho da fonte, então tem que ter atenção a isso. Em relação à abertura das sessões, introdução, título de capítulo, referências bibliográficas, sempre em caixa alta, negrita e centralizada, e as sessões secundárias, né, os subtítulos 1.1, 1.2, na margem do texto, sem negrito e que não esteja em caixa alta, tá? Só as iniciais maiúsculas. Aqui, esse quadro não foi produzido por mim, da agenda acadêmica, mas eu trouxe porque tem um resumo dos principais aspectos, o que é obrigatório, o que é opcional em relação a trabalhos acadêmicos. Então, seguindo aí a norma da ABNT, a capa é obrigatória em monografia, em tese, em dissertação, em projeto de pesquisa ela é opcional, vai depender do programa, então tem que ficar atento à norma do programa, e artigo científico também não há uma indicação de obrigatoriedade na norma da ABNT. A lombada ou dorso, ela é opcional também nos trabalhos acadêmicos. De novo, observar o manual do programa. Ela é opcional no manual do programa do PPG e ELT. E de modo que nós não vemos tanto, né, a lombada nos trabalhos acadêmicos aqui. O título no idioma do documento é obrigatório em todos os trabalhos acadêmicos. O título em outro idioma, ele é obrigatório em monografia, ele é segundo a norma da ABNT, ele é opcional em artigo científico. Aí, de novo, confirmar sempre no manual do programa ou na revista que vocês vão encaminhar, já que é opcional, né? E em alguns trabalhos, em alguns programas, tem-se como uma obrigatoriedade o título em outro idioma. A autoria, né, quem é o autor daquele trabalho é obrigatório, a folha de rosto também, a ficha catalográfica também é obrigatória e a errata é opcional. No manual do programa, para os mestrandos, né, o que nós estamos atualizando, vocês encontram um modelo de errata, tem todas as informações lá. A dedicatória é opcional, agradecimentos opcional, epígrafe também é opcional nos trabalhos acadêmicos. O resumo as palavras-chave, tanto no idioma nosso, né, na língua portuguesa, quanto em outro idioma, é obrigatório. As datas de submissão e aprovação do artigo, isso pensando no artigo submetido à revista, também é obrigatório segundo a norma. Lista de ilustrações, figuras, quadros, tabelas, gráficos, fotos, abreviaturas, siglas, outros elementos, opcional. Então, tem uma lista lá de siglas, é opcional. Se você usou e quiser fazer essa lista, fica a seu critério. O sumário ele também é obrigatório. A introdução, desenvolvimento e conclusão, ou considerações finais, também é parte obrigatória de qualquer trabalho acadêmico. Lembrando que nesse desenvolvimento, nós podemos ter aí várias sessões, e essas sessões devem ser consideradas na hora de apresentá-las, conforme nós apontamos anteriormente. Referências também é um quesito obrigatório nos trabalhos. Agora, apêndice, anexo, glossário e índice são opcionais. Eu trouxe para vocês aqui agora um antes, para nós analisarmos como que era em relação à citação, agora passando especificamente para as novas mudanças que nós tivemos. E o exemplo que eu trago, gente, é justamente a minha tese, que foi defendida foi entregue, né, dia 2021, então Araújo 2021, página 138, tem essa citação que eu trago a seguir, e vocês vão ver que não está na norma atual, né, ela está desatualizada. Eu trouxe para vocês
Eu gostaria que tivéssemos alguma participação. O que vocês acham que está errado? Quem já olhou as novas normas? O que tem de problema aqui? O que vocês me falam? O autor, né, entre parênteses, agora é como na APA, né, só a primeira letra maiúscula, e eu particularmente gostei muito dessa mudança. Não há necessidade de especificar a paginação nas citações diretas. E também o recuo agora ser 4 centímetros aí é opcional, você escolhe desde que você padronize em todo o trabalho. Exatamente. Tem mais uma questão aqui. Deixa eu me ver. Acertou tudo até agora. Não sei quem está falando. Sabe tudo. É doutoranda. Aí tem que saber. Sofreranda. Por isso que ela está bem antenada. Atualizada. Ela está atualizada. Tem mais uma questão aqui. Na citação direta longa. O ponto final. O ponto final, que não pode ser, mas é só no final, nunca antes da citação. Mas eu sempre usei assim, eu nunca gostei desse ponto aí no final, que eu acho que não faz a vinculação coerente. Não faz a vinculação, mas foi propositalmente aqui. Nós temos essa questão da pontuação, então vamos passar aqui. Então, o Foucault aí em caixa alta não temos mais, mesmo dentro do parênteses, como a colega falou que eu não sei o nome, a doutoranda, não encaixa. Joyce, obrigada pela participação, Joyce. Não é mais em caixa alta, a caixa alta caiu, gente, é isso. Primeiro inicial do nome maiúsculo e o restante letra minúscula. Existe uma recomendação em relação ao recuo em relação a 4 centímetros em citações diretas longas, mas de novo, é importante nós atendermos ao manual do programa, porque se o programa ainda falar, olha, é uma recomendação, mas nós recomendamos que utilize, então é importante que assim nós utilizemos no nosso texto. E no mesmo em relação à revista, né? Já que é uma recomendação, vamos ver o que o programa, o que as revistas estão recomendando. A mesma coisa que em relação à autoria aqui da citação, não pode ser com iniciais em caixa alta. O ponto final, que nós não colocamos ele para encerrar, nós colocamos para encerrar a frase, então seria só ali depois do parênteses, né? E não depois da econômica. Nós não colocaríamos ali para encerrar naquele local. Outra observação que é interessante, mas só para nós relembrarmos, por que tem esse 2003A aí? Quando que eu posso colocar o A, o B? Quando tem mais um livro do mesmo autor no mesmo ano, aí você tem que identificar qual deles. Perfeito. Aí eu vou usar sempre o quê? As letras. Em A, B, C. Se é o mesmo autor, mesmo ano, obras diferentes. Agora, se eu tenho autores diferentes com o mesmo sobrenome, há uma indicação de que nós coloquemos. Vamos supor que tinha outro Foucault, esse Foucault Michel e o Foucault Brian, um exemplo. Colocar o Foucault, o M, e o outro Foucault, o B, por exemplo, para você identificar, né? Quando nós temos sobrenomes iguais e autores diferentes, então colocar o primeiro nome. Se persistir, a outra inicial. Mas essa é a recomendação que nós temos. Em relação ao fato se eu tenho autores, autor que tem várias obras, eu vou sempre considerar que ordem para eu poder fazer essa citação. É o mesmo autor, documento de uma mesma autoria. Eu vou usar a ordem cronológica. Então, vamos supor que é Foucault 2003, 2007, né? Então, sempre eu vou usar a ordem cronológica. E aí, as principais mudanças, como a Joyce, né, apontou, a tipografia de fonte fora do parênteses segue igual, nós já estávamos acostumados. Agora, dentro do parênteses, antes nós colocávamos em caixa alta. Alguém fez alguma pergunta? Agora, dentro do parênteses, nós sempre vamos manter, antes era caixa alta, agora não é em caixa alta mais, só a primeira inicial maiúscula. Outra questão que nós temos é a autoria de pessoa jurídica, quando é empresa, sociedade, organização, dentro do parênteses. Como que eu faço isso? Eu vou sempre colocar o nome completo em letras maiúsculas e minúsculas ou a sigla da instituição.
Antes nós usávamos o nome da entidade em caixa alta, hoje não. Então, olha só, uma citação da Organização Mundial da Saúde. Colocou a citação e depois escreveu Organização Mundial da Saúde, o ano e a página. Uma indicação de autoria se for a governamental, dentro do parênteses, como que eu faço, né? Do mesmo modo. Então, eu vou colocar a jurisdição, o nome do órgão, em letras maiúsculas e minúsculas. Então, Rio Grande do Sul, 2020. Banco Central do Brasil, 2023. Então, essa é a recomendação que se tem agora em relação à citação, tá? Dentro do parênteses. Em relação ao uso do et al., antes nós não tínhamos nem recomendação sobre esse uso. Hoje, qual é a recomendação que nós temos? Ele é opcional nas citações, então, no meu texto, quando eu estiver fazendo menção a um trabalho que é feito por mais de 3 autores, eu tenho a opção de usar essa expressão, que vai vir em itálico. Só que, obrigatoriamente, lá nas referências, eu não posso usar a expressão et al. Eu tenho que colocar por extenso o nome dos autores. Então, relembrando, no texto vocês podem usar essa expressão, mas lá na referência não. A referência tem que referenciar todos os nomes. Então, se quiser padronizar, por exemplo, se eu já tenho que ir lá colocar, por extenso, vou colocar o nome de todos os autores. Fica a critério, tá? Em relação à citação direta de documentos paginados e não paginados, a Joyce disse agora há pouco que não há uma obrigatoriedade em relação à página. Se um documento não tem página, antes nós tínhamos essa preocupação, né? Sem número, o que eu vou colocar aqui não tem página? Hoje você não precisa colocar nada que mostre que não tem página naquele documento. Mas, se você está lendo uma obra que tem um número de páginas, que tem uma localização no dispositivo de leitura, exemplo, Kindle, e-books, uma minutagem de um filme, um artigo de uma lei, há uma recomendação para que você coloque. E aqui eu trago, quando vocês forem fazer isso, o que vocês podem utilizar, tá? Então, se for um documento digital com indicador de local, nós temos muito, hoje, obras que nós vamos fazer a leitura no Kindle. E lá nós não temos uma página, às vezes, como nós encontramos em outras publicações, mas tem um local. Você pode colocar, olha um exemplo aí, Carvalhal, Bernardes, 2015, local 194. Então, você indica o local que está aquela citação. Um documento digital que tem identificador de seção. Há uma orientação nas novas normas para esse tipo de citação. Você coloca o autor e a seção 3.2. Não tem página, mas tem seção. Pode citar a seção. Um documento digital com identificador de hora, minuto e segundo. Até um filme, se você for citar também. Então, você vai colocar a autoria, né? O ano e depois a minutagem, né? 23 minutos, 43 segundos, usando, obviamente, aí a padronização em relação MIN e S para minuto e S para segundo. Se eu estou pensando também em um documento digital que tem o identificador de parágrafo, você pode colocar Silva 2023, par, que é a sigla de parágrafo, ponto, e o parágrafo que está aquela citação, que seria o parágrafo 14. Isso tudo vem especificado, tá? Na nova norma da ABNT. Quando você quiser fazer essa citação, se você está em face de um documento digital, você tem essas opções, se ele tem esses elementos. Um documento jurídico, né, um artigo de uma lei, especifica-se que você deve citar esse artigo. Então, Brasil, 1998, capítulo 5, artigo 49, inciso 1. E aí, essa seria uma observação do que poderia ser utilizado, tá? No caso de documentos não paginados, não precisa apontar que a citação não tem indicação de página, então uma outra opção é só colocar o Silva 2023, sem nenhuma página, sem parágrafo, sem seção, mas há sim indicações dessa norma em relação a documentos digitais, tá? Tudo bem? Até aqui? Se estiver falando rápido. Sim. Maria Dolores, aqui. Maria Dolores, está tendo algumas perguntas aqui no chat, aí eu coloquei que ao final da apresentação a gente vai tentando sanar aqui as perguntas para a gente não ficar fragmentando sua explicação, tá bom? E aí dá tempo de você correr com todo o conteúdo e depois a gente vai dialogar aí em relação a algumas perguntas que já iniciaram. Certo. Bom, então vamos seguir para que depois nós possamos discutir. O uso de itálico, ele foi padronizado, antes não era, então todos os termos latinos
da norma deve vir em itálico. Aqui algumas expressões que, se vocês forem usar, vocês precisam colocar em itálico, tá? O APUD é um deles, o VATAL também. Em relação ao sistema numérico, nós temos muitas recomendações. Então, no sistema de chamada numérico, então, se eu vou fazer citações diretas e vou acrescentar, né, o número da página, o localizador, se houver, após o número do texto. Quando você vai na citação, ao invés de colocar lá o autor referenciado, a fonte, depois você vai colocar o número 1, e na lista de referência coloca o número 1, e lá sim o sobrenome do autor e a citação completa. Esse é um sistema de chamada numérico, quando você não coloca o nome do autor ali, quando você traz a citação direta. Só o número, e depois lá na lista de referências que vai vir o número 1, depois o número 2, e aí você coloca seguindo aquela ordem que você colocou. Seria o sistema de chamada numérico. Então, aqui eu trago para vocês. Na citação no corpo do texto, viria assim, né? Aqui é uma citação de Carvalho e Sargentini, uma citação direta. Ao invés de eu colocar lá Carvalho e Sargentini, colocaria o número 1, depois a página 33, e aí lá na lista de referência teria que vir o número 1 com aquela citação. E depois seguir na ordem das demais citações que aparecem. Isso aqui é para quando se usar, tá, o sistema de chamada numérico. Então, de novo, olhar na norma, né, do programa se utiliza-se esse sistema de chamada numérico. Dados obtidos em fontes não publicadas formalmente, né? Palestras, discursos, comunicações. Como que eu faço? Assisti uma palestra ali, quero citar na minha tese, na minha dissertação. Então, quando utilizados, devem ser indicados no texto ou em nota. A indicação que se tem na nova norma é a seguinte: você tem a opção de no texto escrever. Olha um exemplo de um discurso que essa pessoa citou no trabalho dela. Em discurso proferido por Jadir dos Santos, então coloquei quem proferiu, quando, vírgula, em 21 de março de 2019, onde, no auditório da BNT, foram descritos os principais aspectos da cultura organizacional. Lembrando que esse exemplo ele está na norma, tá? Ou, no texto, você pode simplesmente colocar Jadir dos Santos descreveu os principais aspectos da cultura organizacional, coloca a nota de rodapé, e lá na nota você escreve onde que esse discurso foi proferido, quando. Então, discurso proferido no auditório da BNT em 21 de março de 2019. Essa é a orientação da nova norma, quando você citar dados obtidos informalmente, né? Dados obtidos não informalmente, perdão, dados obtidos que não foram publicados formalmente, que seria o caso de discursos e palestras, comunicações que vocês participam e apresentam, assistem, né? A apresentação de outras pessoas. Fontes sem autorias, como que eu faço quando não tem autoria em uma fonte? No caso de fontes que não têm autoria, a indicação ela precisa ser feita pelo título. Se o título for composto por uma única palavra, olha aí o exemplo. Inglês, vírgula, o ano e a página, se tem. Se não tem, não coloca nenhuma página. Em título composto por mais de uma palavra, coloca-se então a primeira palavra, depois você coloca a indicação que continua, né? Então, colchetes, 3 pontinhos, o ano e a página. Se esse título começa com um artigo e depois uma palavra, eu não posso começar a colocar apenas o artigo. Então, exemplo, a flor de... e um nome aí. Coloca a flor e diga que continua o ano e a página, tá bom? Essa é a orientação que se tem em relação a fontes que você não tem autoria, quem escreveu, mas você tem o título. Então, como eu cito isso no meu texto, entre parênteses. Essa é a indicação que a norma traz. Acréscimos, comentários ou traduções. Temos um erro ali na hora de digitar, né? O destaca-se. Mas quando você quiser dar ênfase aos trechos que são citados, a orientação é usar a expressão grifo nosso ou grifo próprio, entre parênteses. Então, coloca a citação, depois escreva grifo próprio ou grifo nosso. Ou grifo do autor, caso a parte grifada seja do autor. Os acréscimos, todos os comentários que vocês forem fazer, utilizar sempre entre o colchetes aí. E depois, ao traduzir um trecho de uma obra, nós temos a seguinte orientação. Expressões, tradução nossa ou tradução própria, que deve ser utilizada, tá? Essas são as orientações, não tradução minha, tradução própria ou tradução nossa. Essas são as orientações da nova atualização, em relação às palavras que vocês vão utilizar, tá? As fontes aqui consultadas para essa fala
Já estou encerrando, tá, gente? Foi breve, inclusive, porque essas são as principais atualizações, tá? Em relação à nova norma. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e estou aqui para conversarmos mais a partir de agora. Então, e tem muita coisa aqui. Deixa eu começar com o Wilson Welton. Ele coloca para você repetir sobre a OMS. Eu acho que você vai ter que colocar lá de novo, Ah, tá. Dolores. Vou colocar. Momento que fica a Organização Mundial de Saúde, mas não mais em tudo em caixa alta por ser uma instituição. E aí, para você... Qual que é a pergunta mesmo? Só pediu para repetir a explicação sobre a questão das instituições também não serem em caixa alta. Caroline está falando assim, no documento digital com indicador de local, esse local é indicado no próprio Kindle, é isso, né? Isso. Uhum. O Kindle indica o local. Aí aquele local que aparece no Kindle, que vocês vão colocar. 400 alguma coisa, se for o local 400 alguma coisa, é o que aparecia lá no Kindle. Uhum. Essa aqui foi a orientação que aparece lá na norma sobre a autoria de pessoa jurídica. Lá eles fazem uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, os autores, né? Aí um autor, por exemplo, Coracini 2023. Aí 2 autores, 3 autores, pessoas físicas e pessoa jurídica, e eles começam a explicar. Um exemplo que eles trazem lá é da Organização Mundial da Saúde. Eles trazem esse exemplo aí, Organização Mundial da Saúde, com apenas a inicial primeira maiúscula, e fala que há essa recomendação de que em instituições nós não usemos a caixa alta mais, nós utilizemos nem as siglas, né? Mas a sigla você ainda pode, não é que não se possa adotar em nenhum modo, mas a orientação é que nós tenhamos uma padronização dentro dos parênteses. E a padronização seria você usar letras maiúsculas e minúsculas, tá? Essa fala que está aqui, né, esse enunciado, na verdade, deve ser feita pelo nome completo em letras maiúsculas e minúsculas ou sigla da instituição, aparece lá na norma. Antes usava-se o nome da entidade em caixa alta, Organização Mundial da Saúde, tudo em caixa alta. Hoje aceita-se a sigla ou a escrita por extenso, mas a escrita por extenso nunca em caixa alta. Só se você colocar a sigla em caixa alta. Mas o que nós vemos nos exemplos, inclusive lá, Organização Mundial da Saúde, com iniciais apenas a primeira maiúscula, tá? Aí eu trouxe o mesmo exemplo. Eu só coloquei essa citação como eu que inventei, né? Promoção e proteção do bem-estar. Mas a Organização Mundial da Saúde aparece lá na norma desse jeito, tá? E o mesmo para a autoria governamental. Se antes nós colocávamos Banco Central do Brasil com iniciais maiúsculas, Brasil com inicial maiúsculas, hoje não. É o nome com apenas as iniciais maiúsculas. Dentro do parênteses. Isso. Uma questão que facilita para a gente é porque muitos alunos, além de terem dificuldade com maiúsculo e minúsculo, quando estava fora ou dentro do parênteses, querendo ou não, padroniza, como que eu falei no início, com a APA, né? Quando a gente vai publicar internacionalmente, aí já a gente não tem que ter caixa alta em tudo, então isso vai nos facilitar também. Esse ajuste aí, né? Essa padronização maior com a APA. Dolores, deixa eu só fazer uma observação. Eu só queria ter certeza, Dolores, eu que fiz a pergunta sobre a Organização Mundial da Saúde, só queria ter certeza, na verdade, se podia usar sigla, porque como ele está por extenso, e na minha dissertação eu estou colocando sigla, eu só queria ter certeza que eu vou ter que alterar. Não, a sigla pode, tá vendo? Ou sigla da instituição. Não, tranquilo. Se for o nome completo, letras maiúsculas e minúsculas. Ou sigla da instituição. Você não pode colocar o nome em caixa alta, por extenso. Ótimo, perfeito, obrigado. Não vai e lá na... Diga. Dolores? E lá nas referências... Dolores? Por extenso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite. Continuando aí nesse exemplo, e quando é lá no final, nas referências, aí está no corpo do texto, da dissertação, e quando é no final, lá no referencial bibliográfico? Aí você vai seguir a... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Não tem, né? Mas nós não usamos mais toda a caixa alta, então não tem caixa alta. Então lá
coloque a Organização Mundial da Saúde. Isso Olha o exemplo, Brasil aqui. Lá antigamente nós colocávamos, né? Brasil, não colocamos mais. Então, por extenso. Porque ainda que, acho que teve um exemplo que eu expliquei isso. Aqui, um exemplo do et al. Ainda que aqui no meu texto eu possa usar o et al, lá eu tenho que colocar por extenso, tá vendo? Então, vamos pensar nisso também para a Organização Mundial da Saúde. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, tudo agora tudo em caixa alta. Não tem mais isso. Agora é só inicial em maiúsculo. Isso. Porque antes era caixa alta. Hoje não tem caixa alta. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Esse é o resumo. Antes e observações aqui. Percebam que continua o ponto e vírgula separando os autores, né? 2 autores, continua. Só a caixa alta que caiu. Se eu coloco 3 autores, eu tenho essa opção de, no corpo do texto, usar a expressão et al, mas eu não posso fazer isso nas referências. Olha o exemplo. Outra coisa, aproveitando que eu estou mostrando essa referência, para quem ainda não lembra, não colocamos mais aquele... Me relembra? É aquele sinal maior ou menor. Sinal maior ou menor, antes de colocar o link. Aí só para relembrar para quem não se lembra disso. Oi, gente, Posso perguntar? A Carol Pode, com dúvida, professora. Sim. Nas referências, continua caixa alta? Não. É porque esse exemplo que você deu, Maria Dolores, está com caixa alta nas referências. É para colocar tudo agora só a primeira maiúscula. Naquele outro slide que você estava usando. É porque é antigo, né? Porque esse é antigo. Isso, eu ia comentar isso agora, inclusive. O Araújo agora não vai ficar tudo em caixa alta, só a letra A maiúscula. Mesma coisa com os demais. A referência também. Também. Ok. Aqui faltou negrito também na hora de colocar aí. Páginas A e B, né? Provavelmente o nome da revista. Isso. Conheço essa o nome da revista em negrito. Da Universidade do Porto, conheço essa revista. Sim, é porque como nosso foco era atualização, especificamente, eu foquei, e a norma é sobre citação, a norma não continua aquela mesma anterior para as referências. A observação. Eu posso mostrar aquele arquivo, Olira, do manual? Ele está atualizado aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho ele mais atualizado. Tá, para mostrar para eles, porque lá tem a explicação sobre as referências. Nessa parte não foi, não. Isso aí, eu acho que eu só mudei o finalzinho, a caixa alta dele. Deixa eu ver onde eu coloquei. Eu vou tentar achar aqui. Enquanto pra isso... eles verem as referências. Enquanto eu vou achar aqui esse documento, deixa eu aproveitar o nosso tempo, porque a gente tem um acordo aqui de 1 hora, é difícil de cumprir, mas a gente tenta. Só uma observação para a André, que fez uma pergunta. Tem que ver o manual da UEG, que ele foi atualizado, tá? Então, como os professores definiram lá em relação à norma da referência, que eu não sei essa parte, qual a atualização que ficou. Tá. Aqui ainda no chat, está falando assim que ficou estranho, né, não colocar a página na citação direta. Principalmente para os pesquisadores, né, que querem depois reler essa parte. Essa também, eu ia comentar a mesma coisa, eu também concordo que fica ruim para quem está fazendo pesquisa, porque às vezes queria reler uma parte e voltar ao texto, e agora você sem essa questão da paginação, fica muito mais difícil você identificar no texto aí o que foi retirado como citação direta. Então, essa é uma das... Nem tudo são, né, flores. Acho bacana a parte que traz as informações para documentos, local, minutagem. Acho importante colocar isso, porque hoje nós temos muitas fontes online. Então, Kindle, eu, por exemplo, na minha tese, citei artigos do Kindle, mas não tinha na página, tinha um local, não tinha essa norma específica. Eu deixei sem página, porque não tinha, com aquela outra orientação, né? Quando não tinha página, o que nós colocaríamos? Agora você tem essa opção. Então, eu, na posição de pesquisadora, por
por ter justamente essa ideia de que se eu fosse ler o trabalho, eu gostaria de saber onde estava localizado, se eu precisasse daquela citação, eu colocaria o local, colocaria a minutagem de um vídeo, de um filme, para que aquela pessoa soubesse exatamente onde está. Então, assim, eu indicaria vocês colocarem nesse ponto, né? Aí, de novo, só quero reiterar aqui. Todas as normas, o que foi alterado, como a Andrea falou, foi em relação à citação. A norma da referência não mudou. Mas tem que ver como que o programa organizou agora as referências, né? Se há uma alteração pensando nisso. Que é o que, ao meu ver, me parece que houve uma alteração, né, Olívia? Sim, eu até te mandei aqui no WhatsApp. Se quiser, eu abro aqui também, ou você abre, para você que quer saber qual parte que quer colaborar com eles aqui. Ariovaldo entrou rapidinho, mas ele assistiu tudo, tá aqui no chat, só agradeceu as orientações. Sim. Aí deixa eu só reiterar, porque na segunda norma da BNT, o que a Andrea falou, aquela minha citação estaria correta do Araújo lá, mas lá nas referências, não no corpo do texto. E aí só confirmar como que o programa também reconheceu as referências. Tá. E foi interessante a fala, enquanto a Maria Dolores está compartilhando, essa fala que ela colocou em relação a periódicos científicos. Isso a gente sempre fala para as nossas orientações, de que cada periódico utiliza de uma forma. Então, assim, não é o norte, ou direcionamento, ou sul, enfim, sempre a ABNT. Alguns, inclusive, são bem discrepantes em relação à BNT, eles alteram muito, e aí você tem que ir de acordo com as normas de publicação daquele periódico científico, que pode diferir, sim, das normas da BNT, tá? Sim. Sim, Diferir muito, até em relação à referência. Sim. Em relação às normas da citação, que são essas atualizações. Pode ser que muitos ainda não estejam atualizados, vocês vão submeter um artigo agora mais recente para uma revista, e lá peça em caixa alta a citação. Aí vocês vão falar, a Maria Dolores falou errado para mim. Não. E eu penso também que tem um período de adaptação, Sim, de adequação. então, assim, muitos periódicos ainda vão utilizar a norma antiga, sem problemas. Nós estamos com um problema, inclusive agora no dossiê que vai ter da Revele, do IELT, eu e a Marlene conversando, porque a gente tem um texto juntas, e aí, a gente vai colocar nas novas normas ou não? Falei, vamos ver como que a gente vai organizar essa questão do dossiê para que todos os textos fiquem iguais, né? E aí a gente vai fazendo essa mesma adequação, se vai ou não já de imediato para as novas normas da BNT. Você encontrou aí, Maria Dolores, que eu te enviei? Encontrei, só estava confirmando, a referência continua a mesma. O que mudou foi só a atualização em relação à citação, considerando a norma da BNT mesmo, o manual do programa. Tá. Eu posso projetar aqui. Não, acho que não tem necessidade. Vamos aproveitar nosso tempo. Querem perguntar ainda? Aproveita, Maria Dolores, hoje, gente. Eu quero perguntar, vou aproveitar só para saber qual que é o site oficial que vocês acompanham, porque eu costumo olhar nesse normasabnt.org. Mas, por exemplo, essa norma que a Dolores acabou de falar, ela não está lá atualizada. Aí eu queria saber se tem algum outro. É porque a gente recebeu um documento das normas da BNT 2023 que ele foi disseminado aí nos próprios stricto sensu e tudo. Esse documento eu acho que eu cheguei a disponibilizar lá no Lex, eu posso colocá-lo novamente. Alguns perguntaram, inclusive, Maria Dolores, até aqui especificamente para mim, no WhatsApp, se vai disponibilizar esse material depois para a gente. Disponibilizo agora, se vocês quiserem. E a versão também... Ah, tá. Aquela versão é da OEG, não é, Olívia? Não, mas eu tenho das normas de 2023 mesmo. A gente pegou esse documento. Nós pegamos para fazer o nosso... Para mandar para eles lerem, porque tem mais detalhes, tá, pessoal? Eu fiz um resumo. Está bem detalhado. Lá está bem detalhado. Na verdade, aqui está mastigadinha, de quem estudou e está passando, assim, o principal, né, a essência. Mas se vocês quiserem, de fato, né, compreender, assim, pelo pormenor, né, minuciosamente, detalhadamente, aí é interessante realmente a leitura de todo o documento, tá?
E é nesse documento que nós pautamos. Lá traz mais exemplos em relação a essa citação. Isso na norma sobre citação, que é a que foi alterada. Essas citações que não têm autoria, e você vai colocar só o nome do trabalho, né? O nome daquele texto. Aí tem várias explicações de exemplos. Se começa com artigo, se começa com pronome, se tem 2 palavras, se tem 3. Então, tem mais exemplos. Eu selecionei os principais para vocês. Eu selecionei 3 exemplos. Ótimo. Eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta aqui no chat, se alguém quer, né, às vezes, abrir o microfone em mim, perguntar alguma coisa. Vou aproveitar para fazer outra pergunta. Dolores, você comentou bem no início, enquanto você estava apresentando, você comentou assim, gente, eu faço essa ressalva de que a numeração ela é feita a partir da, você falou, não sei se foi capa interna, uma coisa assim. Quer saber assim, o que seria essa? Porque eu entendi que tem a folha de rosto e a capa. O que é a capa interna? Essa interna que eu não sabia qual que é. É isso mesmo. É a própria capa. O interno ali não quer dizer nada. A folha de rosto, que é a capa interna. Certo. Não, então tá. Então beleza. Caroline. É aquele mesmo... Desculpa, antes da Caroline. Eu esqueci o... Boa noite, gente. A Lu está aqui interpretando pessoalmente para mim hoje. Oi, gente, ela está aqui me ajudando. Oi, Lu, tudo bem? Tudo. Professora, não sei se já falou no início, que a gente chegou bem pontual aqui, a gente está escrevendo a dissertação no programa, já está valendo as normas? Porque o documento só não está disponibilizado no site ainda do programa, porque a gente está fazendo agora o compartilhamento com os outros docentes do programa, que eu e a Maria Dolores que trabalhamos nesse material. Aí, assim que eles falarem ok, ou terem alguma, assim, pode ser que tenha alguma intervenção ainda, né, no documento, enfim. Aí, depois, a versão final, nas próximas semanas, com certeza já vai estar disponibilizada no programa. Tá bom. Então, vai começar a valer. Vai começar a valer. Assim que estiver na página, já começa a valer. Tá bom. Obrigada. Pode começar já. Não. Já faz na nova norma, porque, olha só, vai disponibilizar. E aí, o tempo vai passar, as pessoas vão entrar em acesso e já vai ver lá atualizado também. De qualquer forma, precisa estar atualizado, porque a partir de agora que vale essa norma de 2023. E elas sofrem alterações, né? Com o passar do tempo, eles mudam alguma coisa. É verdade. E aí, pessoal, temos 5 minutos, vamos lá, aproveitem. Tranquilo? Muita pergunta, eu acho que, assim, na maioria dos casos, né, as dúvidas, elas surgem no fazer fazendo, né, na hora da escrita mesmo. Obrigada, Marlana tá aqui, né, Marlana também foi orientando do Elvio. E aí as dúvidas vão surgindo mesmo, e quanto mais nós vamos utilizando e lendo as novas normas, mais nós vamos nos adaptando a ela, nos adequando e nos familiarizando, que é a melhor parte, né? Como a gente sempre finaliza o grupo, abram as câmeras, quem puder, claro, para a gente fazer o nosso print de sempre, esse registro de uma sexta-feira, nós chegamos a ultrapassar 30 pessoas, olha que gracinha o grupo. Quem puder para a gente printar aqui. Gente, enquanto estão printando, eu só queria agradecer vocês. Que coisa boa. Pelo convite, pela presença. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu vou pedir para vocês não escreverem no chat, porque aí ficam agora, nesse momento. Daqui a pouco vocês escrevem. Vocês podem printando aí também e mandar lá no nosso grupo. Maria Dolores, você já está convidada a participar conosco lá no Lex. Você vai gostar muito. Todo mundo que participa gosta demais. Porque aí ninguém quer sair. Porque é um grupão de 80 pessoas já tá. Nós estamos nesse grupo. E sempre se utilizando material de pesquisa. E a gente se reúne quinzenalmente, às sextas-feiras, sempre das 18 às 19 horas, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Eu não sei se tem alguém aqui
que tem, né, que não estava nas demais reuniões. Mas é somente agradecer e que a gente, né, retome daqui 15 dias com novos temas que vão ser disponibilizados lá. Maria Dolores vai me mandar esse material e aí eu também disponibilizo lá no grupo também, tá? Obrigada, pessoal, e foi um prazer estar hoje com vocês. Obrigada de novo, Dolores. De nada. Tá, Joia. Tchau, Abraço, boa noite para vocês. Boa noite. boa noite. Um abraço para todos. Obrigada. Olivia, vai ter a chamada de a presença? Nossa, eu esqueci, eu vou pôr lá no grupo para quem... eu sou cabeça de pudim, você tinha que ter falado antes, Ana Paula. Eu também lembrei agora. Tinham colocado lá no chat. Não, e eu não vi, gente. Tá, joia. Eu vou ter que deixar lá no grupo dessa vez, porque muitas pessoas já saíram, né? A Ana Luísa está perguntando se é no chat. Deixa eu pegar aqui, que quem tiver ainda já quiser responder, porque tem gente que não está lá no grupo, né? E aí já responde aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou te mandar o arquivo. Tá bom. Tá, joia. Quem já quiser ir respondendo, ó, já envia também para as pessoas que vocês conhecem que estavam aqui na reunião. Pode ser. E obrigada, gente, foi ótimo. Obrigada de novo, Dolores. Olha que dobradinha boa, viu? Nós duas no documento agora e na aula foi ótimo. Que bom. Fico feliz. Tá, Ana Luísa, depois eu mando para você o arquivo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.